Rosa para a Mas alegria. né, se eu já fazia um ativismo antes, sim, eu comecei assim desde 2007 que eu me voltei assim, mergulhei de cabeça na pauta. Eu tive a oportunidade de ir para fora, de ir para Amsterdã e de vivenciar essa experiência do que é comprar. Eu sou usuária há muito tempo, gosto sempre de fazer essa ressalva também. Eu comecei muito cedo, hoje em dia a gente já sabe que não é indicado, mas eu comecei com 13 anos e sempre gostei muito de cultura canábica. Eu lembro que era na época assim que o Windows você conseguia fazer o personalizar ali o. Ah, E o meu Obrigado. era um bequinho, quando eu estava ah. pensando então, tipo, a cultura canábica sempre foi uma coisa que me chamou a atenção. Só que aí, né, com maturidade, tudo, como eu disse, em 2017 que eu tive essa oportunidade de ir para Amsterdã e comprar maconha como quem compra cerveja, né? Sim. Isso para mim Deve foi. mudar muito isso, né? Sim, e além disso, eu tive acesso à informação qualificada lá. Porque daí eu fui fazer, de gostar muito da cultura, eu já tinha destinos certos lá, né? É Eu lógico. fui no Cannabis College, fui no museu, deschavei o museu, eu fiquei mais de 2 horas naquele museu, lendo tudo. E aí eu saí de lá, tipo, Legal, né? né? Tipo, explodiu. Eu falei, nossa, como assim? É muito mais profundo do que eu imaginava e do que eu sabia. E aí, quando eu voltei para cá, eu falei, bom, eu já conheci a real da planta, então o que eu vou fazer agora que eu sei da real da planta? Como é que vai ser? E aí, na época, vai, fala, paga o baseado. É um microfone, né? E aí, na época, eu tinha trancado um curso de pós-graduação em mídias digitais e o meu professor, eu lembro que ele já estava postando coisa de planta no Facebook. Aí eu falei, é com ele que eu vou falar, porque eu não sabia o que falar aqui. Não, sabe, era um assunto que era muito. As coisas que eu sabia era de pesquisas que eu fazia, e coisa pouca, e nem me ligava, na real. Sabia que existia Amsterdã, sabia, mas era uma coisa que eu não me ligava profundamente. Aí eu fui falar com ele, e aí eu falei: olha, aconteceu isso, contei. Também tive uma experiência que eu senti a maconha como medicina quando eu fui para Amsterdã, porque eu fui, fazia 3 meses que eu tinha parado de andar com 3 hernias estouradas, e lá com a maconha e com o cogumelo mágico, tipo, eu fiz a viagem de boa. Foi assim, mágico mesmo. Eu falei, nossa, eu preciso disso. E aí ele me conectou com outras pessoas, e aí isso que a gente fala do poder da comunidade, da rede, né? Disso dele eu conheci outras pessoas, dessas outras pessoas eu conheci outras pessoas. E aí teve um grupo de mulheres muito maravilhosas aqui que merecem, né? Tá? É... E aí nesse grupo tinham jardineiras, reempreendedoras, estudiosas da planta. E eu falei, nossa, que legal, mas sabe, muito interessada. E aí a gente é por isso que comunidade no Orkut deu tão certo, né? A gente se sente pertencente a alguma coisa. Eu falei, nossa, eu não tô sozinha nessa, olha, tem mais gente, olha que universo legal, tal. E aí daí o mundo se abriu, né? Daí desse conhecimento, agora que eu tô lembrando, aí desse encontro que esse meu professor, o Eita, um beijo, inclusive tem também episódio com ele no Altos Papos. Da hora. Ele me apresentou a Lari, não sei se vocês conhecem, do Micasa, que é uma empresária reempreendedora, né, que a gente fala. Bom, falei da Lari, mas são tantas mulheres maravilhosas que eu conheci, e nisso também eu conheci a ACUCA, que é a Associação Cultural Canábica. E aí é um espaço que realmente, de fato, a gente discutia para além de só consumir a maconha, sabe? Sim, Eu comecei a frequentar reuniões, e aí também tinham confraternizações, e aí você vai conhecendo gente, conheci o Gil, que é meu companheiro lá. Legal! Muito bacana isso, né? Nessas reuniões, aí da Cuca foi Marcha da Maconha, então assim, foi uma caminhada que eu fui, sabe, despertando para várias coisas, e hoje uma coisa vai puxando a outra, mas Drica, você tem um momento que você fala assim, ó, a partir daqui é sem volta, não tem mais como eu não ser isso, sabe? Tem algum ponto que você fala, né? Eu voltei da viagem. Aí abre, né? Aí abre. Não tem como, eu falei, bom, deixa eu entender. Aí lá foi a primeira vez que eu vi ali com atenção o que era uma campanha de comunicação da guerra às drogas. Eu falei, nossa, como é que
como é que eu não sabia? Não sabia de nada, né? Você Não se sente sei. assim como se você não sabe de nada, né? Eu tive essa impressão, Drica, lá na marcha, né? Eu frequentava as marchas, mas eu nunca tinha ido a uma reunião antes, né? E assim, a primeira vez que eu cheguei esse ano, foi chocante isso. É como se, né, abre a tua mente com as diversas demandas que você nem sequer imaginava que existissem, né? Então, isso você fala assim, eu sou pequeno demais, você é achatado, assim, né? E aí você você fala quando que vira a chave, a partir para mim é assim, a partir do momento que eu tive conhecimento de como as coisas são e o que acontece, conjunturas, eu falei assim, não dá mais entendeu? para ficar passivo, né? Não dá, não dá. E claro, falo de um local de privilégio, eu não sofro consequências, por exemplo, de me assumir enquanto usuária, nunca fui parada, sou branca, sabe? Tipo, a gente nunca pode esquecer dos recortes, Sim. né? Uhum. Então, assim, eu me senti meio que na obrigação de levar essa pauta para frente por onde eu fosse, assim. E, gente, a maconha, desde 2017, a maconha sempre esteve comigo, mas desde 2017 é uma coisa assim, meu, é isso, sabe? Convite, tipo, as pessoas precisam entender a planta, as pessoas precisam entender o porquê que a planta é proibida, as pessoas precisam ter um debate adulto sobre o uso de substâncias. E redução de danos, que foi outro conceito que nessa caminhada, né, eu fui encarando. Porque aí, além do ativismo e tal, conheci essas mulheres que eu disse, empreendedoras, como deu a hérnia quando eu trabalhava na cozinha, eu sou cozinheira também. Comunicação, aí eu parei com a comunicação, fui para a cozinha e voltei para a comunicação para falar de maconha. Porque daí uma dessas mulheres lançou uma marca de roupas voltada para o público LGBTQIA+, maconheiro, então, assim, era muito legal a joinha, não tem mais, é uma pena. Eu fico chateada, inclusive. Resgata a marca. Nossa, faz muito parte da minha história, foi quem, assim, me abriu, assim, para várias oportunidades, da Thalita, um beijo, Thalita. E aí ela me chamou, porque eu falei, o que eu vou fazer agora? E aí estava me juntando nesse grupo, que acabou sendo um grupo de apoio num momento muito difícil da minha vida, porque, como eu disse, eu tive um problema de saúde, aí eu falei, não vou mais trabalhar com cozinha, vou fazer o quê? Sair da publicidade, nanana. E ela, sabendo da minha história, falou, olha, eu vou precisar de alguém que cuide das redes sociais da Joia. Bora que vamos. Minto, antes ela falou, preciso de um braço direito na Joia. Eu falei, vamos. Aí eu fiz várias coisas. Aí chegou um momento que ela falou, não, agora eu preciso de alguém de redes sociais. Topa. Eu falei, vamos. E aí foi que eu comecei. Eu falo, eu vi um dia, né, que não é. Que não precisa de criador de conteúdo, precisa de destruidor de conteúdo. Eu falo, eu sou destruidora de conteúdo. Boa. Eu comecei nessa jornada de destruidora de conteúdo, fazendo ali um conteúdo educativo ali na marca, né? Além do conteúdo de venda, porque, né, eu sou publicitária e tal. Foi muito legal, porque aí eu comecei, além de me aprofundar na questão que eu tinha visto ali no museu, eu comecei a olhar para o contexto aqui do Brasil, né? Porque quando eu tive esse primeiro plim, eu estava vendo um contexto muito ali global, e ali, perder e tal. Aí eu comecei a olhar para cá, e aí frequentar a Cuca e tal. E aí passou um tempo, o pessoal da Smoke Buddies acompanhando o meu trabalho na Joia, me chamou para parte da equipe. E aí que eu cruzo na história da Smoke Buddies, e sendo que eu já acompanhava e super referência, e já fazia parte do grupo no Facebook. Então, assim, foi uma coisa que foi só somando, assim, ali na minha história. E, nossa, é tanta coisa. Eu falei, deixa eu dar um gole de água aqui. Nossa, mas isso que é bacana mesmo, assim, né? E, o Pedro traz o nosso querido Barruan aí, ó, ele não pode estar com a gente hoje também, mas ele diz aqui, ó, quais as dificuldades que você via na época que começou, além da dificuldade de achar informação qualificada no Brasil, né? Essa mudança, porque antes, então, era cada vez mais difícil de se obter informação, né? Então, como que foi esse processo para você? Como eu consegui chegar em pessoas que me deu uma rede muito boa, eu comecei de cara, quando eu falei, não, vou ver isso, a já conseguir ir em fontes, em canais já
bastante qualificados e pessoas e referências. Comecei a participar de cursos, por exemplo, como o da Cultive, da associação. Então, ali você conhece. Então, a rede que eu formei já estava muito qualificada, né? Tipo, neurocientistas, pessoas da academia, pessoas que não são da academia, mas são muito comprometidas e estudam a planta e são da cultura. Então, assim, eu não tive essa dificuldade de chegar em informações qualificadas quando eu falei, não, vou estudar isso. Mas eu sentia que eu tinha muita dificuldade de resistência de, nessa conversa, achar quem ouvisse e prestar atenção, sim. sabe assim?